craques que falharam na hora mais importante lá do canal Eurofut. Então bora lá reagir, deixar seu like, comenta, se inscreve, vamos lá. Imagina tu fecha o gol num jogo importante de Neuer versus Vinícius Júnior, né? Só que aí comete uma falha. E no futuro todo mundo lembra o quê? Da tua falha. E não que tavas fechando o gol. Acontece até com os melhores. E aconteceu, acredite se quiser, com o Manuel Neuer. Nas semifinais da Champions League 23-24, Bayern e Real Madrid se enfrentavam, o Real tendo bastante favoritismo. Toni Kroos. Do lado dos bávaros, um goleiro absolutamente lendário, considerado para muitos como o melhor da história do futebol. Neuer, mesmo veteranaço, vinha sendo decisivo. Ele fechava o gol e impedia Vini Júnior e companhia de brilharem, até que o Alphonso Davies colocou o Bayern de Munique na frente do placar. E como o primeiro jogo tinha sido 2 a 2, era só segurar esse 1 a 0 que a vitória e a vaga na final eram do Bayern de Munique, certo? E aí os torcedores estavam confiantes, porque mesmo não sendo favoritos, né, no final das contas o Neuer tava pegando até pensamento. Mas por algum motivo... Pacto... É, a famosa história que eu acho que é verdade, a famosa camisa pesa, na hora H camisa pesa, isso é verdade. O vento mudou, a maré virou e o Neuer tomou um gol defensável que, pra sorte dele e dos seus companheiros, foi anulado pelo juiz. Mas depois viria um momento que com certeza vai ficar marcado na bela carreira que ele tem. Um chute tranquilo de agarrar que ele não conseguiu segurar. E teve um rebote pro Joselu. De um grande artilheiro, Joselu, que graças ao vacilo do craque Manuel Neuer, enfiou pro fundo das redes, empatou o jogo e ressuscitou. E esse cara aqui, né, galera, quem diria que o Joselu seria o herói, né, dessa partida, que ele entrou, saiu do banco, aí se o treinador ele fez foi do gol e classificou o Real Madrid pra final, né. O Real Madrid, que 3 minutos depois, de novo com o Joselu, viraria o jogo e iria pra mais uma final de Champions, que bateria mais um título. Incrível essa partida de Joselu, e também foi uma partida muito triste pro Neuer, porque o Neuer deu umas vaciladas legais, principalmente no final do jogo, né, no segundo tempo ele deu umas vaciladas, umas frangadas que acabaram dando a vitória pro Real Madrid, né. Aí, amigo, com essa falha grotesca, no momento importante da temporada, no momento decisivo na Champions, a mídia alemã caiu matando em cima do Neuer, e alguns jornais compararam esse erro dele com aquele erro grosseiro do Oliver Kahn. Pois é, nada mais justo do que falar de uma das melhores atuações de Copa, goleiro né, na história da Copa do Mundo. Pelo menos para os brasileiros, né? O Kahn contra o Brasil na final da Copa de 2002. É até complicado um pouco falar do Oliver Kahn, porque ele era um goleiraço, né? Certamente um dos grandes goleiros da história aí. E vinha fazendo um mundial brilhante naquele ano. A Alemanha e o Kahn tinham sofrido apenas um gol na Copa do Mundo inteira até chegar na final contra o Brasil. E o goleirão já tinha sido eleito ali o melhor jogador da competição. Mas ele falhou no momento decisivo. Quis o destino que justamente o líder e capitão da Alemanha se tornasse o grande vilão naquele momento. Para ser justo com o Kahn, ele vinha fazendo uma atuação boa contra o Brasil, fez até umas defesas interessantes, porém no meio do segundo tempo novamente a sorte virou azar. Um chute mais tranquilo do rival de fora da área parou no peito de pau do Oliver Kahn. E sobrou ao invés de dar aquela amortecida, aquela encaixada na pelota, sobrou pro Ronaldo nos pés de Ronaldo Fenômeno. E o resto é história. O pior, galera, é que o Oliver Kahn tinha falado que, não sei o que, eu sou o cara que só levou só um gol e tal, o Brasil não vai conseguir fazer gol e tal, e o Ronaldo falou, pá, quer saber? Bora ver se eu não vou conseguir fazer. Foi lá e fez gol os 2 gols, né, na final, se foi o Ronaldo que fez. O Brasil abriu 1 a 0 e graças a essa falha grotesca do Kahn, a Alemanha obviamente teve que ir um pouco mais pra cima, ficou mais exposta e quase 10 minutos depois, o Ronaldo Cascão fez o 2 a 0 e garantiu o penta pro Brasil. Desde então já se passaram mais de 20 anos e a gente viu a reação do Kahn mudar ao longo do tempo. Depois do apito final ele desabafou: não há consolo, meu único erro em 7 jogos foi punido, isso é 10 vezes pior. 15 anos depois ele postou uma foto daquele momento com a seguinte legenda: por que eu me tornei goleiro? Só que mais recentemente, numa entrevista, disse que superou e falou que vive muito bem sem ter vencido aquele título em 2002. Se ele superou, eu não sei, mas o que eu tenho certeza é que é uma das maiores falhas de goleiro na história. E o Ronaldo Fenômeno calou a boca do Oliver Kahn, porque o Oliver Kahn falou, não sei o que, minha defesa é mais forte e tal, não sei o que mais. O Ronaldo foi lá e furou essa defesa, a defesa do Oliver Kahn, então calou a boca do homem. Futebol.
E o próximo item da lista volta a envolver um goleiro alemão. O Neuer aparece novamente. De novo? Porque se o Rivaldo fez o Kahn dar rebote, o mesmo não aconteceu com o Mbappé na final da Champions da temporada 19. Essa daí. O Bayern de Munique, que vinha voando, enfrentava o PSG, que chegava na sua primeira final de Champions League, quando o jogo ainda estava 0 a 0, uma partida tensa e disputada. O nosso querido Kylian desperdiçou uma chance inacreditável. No finalzinho do primeiro tempo, o Alaba saiu jogando errado. A bola sobrou pro Mbappé, que tocou pro Ander Herrera. O espanhol devolveu. E aí o Mbappé livre de marcação, de frente pro gol, podendo parar e pensar no que fazer quase. Acabou simplesmente recuando a pelota pro Neuer. E ele ainda tinha a opção de tocar lá no outro lado pro Neymar, né? Então, ele vacilou muito. Ele fez tipo só recuar a bola pro Neuer. Esse aí foi um erro que no final acabou custando muito o PSG, ou seja, o título de Champions League que o PSG tanto queria, acabou custando pro PSG, e um dos culpados foi o Mbappé, né? O gol fez muita falta, porque foi um jogo decidido nos detalhes. E se sai 1 a 0 ali, eu diria que teria uma chance bastante razoável do Paris Saint-Germain conseguir a sua primeira Champions na história. Mas como sabemos, o Mbappé perdeu esse gol, Coman meteu a lei do ex e o Bayern de Munique ganhou por 1 a 0. O Mbappé marcou 30 gols naquela temporada, mas talvez ele trocasse todos por esse gol na final. E sabe o que é pior? O gol perdido pelo francês virou piada nas bocas do Blatter, o ex-presidente corrupto da FIFA, que abriu a boca pra dizer que até ele marcaria aquele gol. Imagina você perde o gol que daria o primeiro título de Liga dos Campeões da história do seu clube e de quebra é zoado por um senhor de 80 anos que nunca chutou uma bola na vida. Mas calma, porque tá demais. se o Mbappé tiver uma final de Champions, ele vai chegar com certeza, ele vai brocar. Ele não vai deixar escorregar essa chance mais uma vez. Eu não sei de nada, que atualmente o Mbappé tá bem ruimzinho no Real Madrid, mas não sei de nada, só o futuro pra gente saber, né? Por falar em escorregão, esse momento é triste, mas ele ia chegar. A gente tem que falar do Steven Gerrard. Nossa. O lendário camisa 8 do Liverpool é considerado um dos maiores jogadores da história dos Reds, mas também protagonizou um dos momentos mais tristes em campo pelo clube inglês. A temporada era 2013-2014. O Liverpool de Gerrard, Luis Suárez e Felipe Coutinho liderava a Premier League e tava com uma mão na taça, já que faltando 3 rodadas pro final do torneio, eles tinham 3 pontos de vantagem pro segundo colocado, que era o Manchester City. Foi aí então que na 36ª rodada os Reds receberiam ali o Chelsea e Drogba. Um visitante não muito agradável, mas o fato é que se o Liverpool vence e o Manchester City não vencesse o jogo deles, o título já tava muito encaminhado para eles encerrarem ali uma seca que já durava 24 anos na época. E pra tu ver como a situação foi anormal, o que aconteceu era o seguinte: o Chelsea não venceu o Liverpool em Anfield há 4 anos pela Premier League. E pra completar, os Blues iam a campo com um time misto. Enquanto isso, o Liverpool vinha de uma sequência de 16 jogos sem perder. Caramba, uma boa sequência, né? Direto o Manchester City, que dava muita moral. Pra completar, depois dessa vitória do Liverpool sobre o City, o Gerrard, capitão do Liverpool, une seus companheiros em campo e começa a gritar. Pois é, mas no final das contas, o título escorregou por entre os dedos. Já no final do primeiro tempo, o Gerrard estava soberano com o passe que ele recebeu na defesa, mas ele deixa a bola escapar. Escorrega. Na hora que ele tenta reagir, ele escorrega. E a bola fica com o Dembaba, atacante do Chelsea, que vai direto em direção ao gol e faz 1 a 0 para os Blues. O Liverpool jogou bem, mas precisando da vitória, ou pelo menos marcar um pontinho que fosse no mínimo, eles se meteram todos pra frente. E no final do jogo já não tinha mais defesa quando o Fernando Torres saiu na cara do gol, tocou pro Willian e acabou. 2 a 0. E com essa derrota, o Liverpool acabou caindo pro 2º lugar na Premier League. E o sonho do título foi embora. Anos depois, o Gerrard... Isso foi uma pena, o Gerrard ter escorregado ali, ter sobrado a bola pro Mbappé, né, fazer o gol. Revelaria na sua autobiografia que esse foi um dos momentos mais difíceis da sua carreira. Fazia anos que eu não chorava, mas na ida pra casa não consegui parar. As lágrimas continuavam caindo. E se o escorregão do Gerrard poderia ter encerrado um jejum, imagina você perder um gol que mudaria a história do seu na país Copa, né, então. Porque foi o que aconteceu com o Robben na final da Copa de 2010. A Holanda é a maior seleção que nunca foi campeã do mundo. Já tinha batido 2 vezes na trave nos anos 70, mas em 2010 voltou para uma final agora contra a Espanha, que também buscava o seu primeiro título. Só craque na Espanha, né? A atual vencedora da Euro na época, né, com Xavi, Iniesta, Casillas, Puyol. Um duelo para entrar para a história. Tinha um Puyol, craque, zagueiro. Campeão inédito. O jogo tava tenso e 0 a 0. Xabi Alonso. 16 minutos do segundo tempo, o Sneijder achou uma bola primorosa pro Arjen Robben. O holandês saiu nas costas da marcação e cara a cara com o Casillas hesitou.
O Robin ficou marcado na carreira por ter uma jogadinha característica em que ele puxava pra canhota e geralmente finalizava muito bem, com curva, colocado, com força, ele sabia muito bem bater na redonda. Eu acho que se em uma simulação a gente pudesse repetir esse momento 100 vezes, o Robin faria talvez 95 gols. Mas naquele dia, naquele momento, ele hesitou, acabou telegrafando um pouco o chute e finalizou por uma defesaça espetacular do Casillas com o pé. É final de Copa, tu perde isso aí e tu sabe que é uma oportunidade de ouro, que tu não pode perder. Verdade. Eu sabia, pela reação dele dá pra ver. Porém, esse cara era um jogadoraço e receberia uma segunda chance no mesmo jogo, quando no final da partida, de novo tem a chance de sair frente a frente com o Casillas, mas acaba perdendo um pouco o controle da bola e o goleirão fica com ela. Eu nem acho que esse segundo lance foi muito falha dele, era uma situação complicada. Tá com 2 zagueiros ali e tal. Sendo pressionado por 2 zagueiros e tal, mas o fato é que Era complicado, mas tipo, o fato dele ter perdido a primeira chance dele, que era mais fácil dele fazer o gol, isso aí fez falta no final, que custou o título da Copa do Mundo, né? A partida seguiu empatada e o Iniesta na prorrogação fez o gol do título espanhol. A Laranja Mecânica ficou com o seu terceiro vice e depois do jogo o Robin refletiu sobre aquele momento. O primeiro lance foi uma grande defesa do Casillas, a segunda jogada foi um erro meu. E anos depois ele complementou: vai ser uma parte de mim e da minha carreira pro resto da minha vida. Detalhe, pesquisando para esse vídeo aqui, cara, tem um trechinho que o Xavi disse o seguinte: se o Robin faz aquele gol, acho que a final já era. Olha, então o Xavi já tava achando que o título já tinha... tinha sido perdido por eles, no caso, se o Robin tivesse feito aquele gol, né? Em final de Copa, quando a final de 1994 chegou, Nossa, Roberto Romário, era um dos principais jogadores do planeta Terra. Do pênalti, né, então? O atacante empilhou taças e ainda conquistou a bola de ouro um ano antes. Ele era o camisa 10 e referência da Azzurra, que estava 12 anos sem conquistar o Mundial. Da Itália, seleção da Itália. Ali o tetracampeonato. E inclusive o Robertinho estava muito bem no mata-mata, tá? Ele salvou a seleção italiana contra a Nigéria, contra a Espanha, contra a Bulgária. E quando veio a grande final contra o Brasil, a partida permaneceu 0 a 0 e foi pros pênaltis. A gente não teve tantas chances claras assim, foi um jogo difícil. E como vocês devem saber, os italianos tinham perdido 2 penais quando chegou o momento do Roberto Baggio bater dele. O então bola de ouro vinha de 5 gols nos últimos 3 jogos da Copa do Mundo. A moral lá em cima, a fase era excelente, mas o que veio todos nós sabemos. Roberto Baggio quase mandou o penal pra fora do estádio. E o quando ele acertou a lua, tetracampeonato não foi pra Europa, e sim pra o Brasil, pro Brasa. Aquele momento acabou se transformando também pro Baggio no mais difícil da sua carreira. É algo que não dá pra apagar. Ganhar uma Copa do Mundo era um sonho de menino, e nos Estados Unidos, o sonho acabou da única forma que eu não podia imaginar. Esse pênalti perdido pelo Baggio aí virou uma espécie de lenda urbana no futebol, né? É quase impossível falar de Copa do Mundo, especificamente da de 94, sem comentar sobre esse pênalti perdido, e hoje provavelmente as coisas mudaram. E é engraçado, galera, que tipo, se o Baggio tivesse estado no gol, ele fazeria o gol, porque o Tafarel caiu pro outro lado e o Baggio chutou pro outro lado. Então, se a bola tivesse sido um pouco mais fraca, o Baggio com certeza faria o gol e a história seria diferente, né, pra Itália nessa Copa de 94. Mas ali na década de 90, começo dos anos 2000, se tu isolava um pênalti na pelada, te chamavam de quê? De Roberto Baggio, exatamente. Outro cracaço da pelota que falhou no momento decisivo foi um cara que não necessariamente perdeu um gol ou teve uma falha horrenda dentro de campo, mas sim uma das expulsões mais dolorosas das Copas. Em 1998, Beckham era um dos astros do time inglês e por isso levava a esperança dos torcedores de poderem soltar o grito de campeão que não vinha pra Inglaterra desde 1966. Cara, muito tempo. Não veio até hoje. Não veio até hoje. Nas oitavas de final contra a Argentina, o jogo foi pegado e o Beckham acabou caindo na catimba dos hermanos. A partida estava em 2 a 2 quando o volante Diego Simeone, exatamente o Simeone do Atlético, treinador, né, então, deu uma entrada pesada nas costas do Becks, que caiu no chão e fez ali com a perna um movimento de agressão, vai em direção ao Simeone. Cá entre nós, falar que isso é agressão é muita forçação de barra, né? Foi um toquezinho ali que claramente o Beckham fez de propósito, mas aquilo ali não machuca nem se fosse uma criança, né? De qualquer maneira, o juizão olhou e expulsou o Beckham. É doideira, né? O De Jong na Copa de 2010 quase matou o Xabi Alonso e tomou só um amarelo. Uma pesada nos peitos. Seus craques em campo, a Inglaterra acabou conseguindo segurar o empate, porém nos pênaltis foi desclassificada, perdendo para a Argentina. O Beckham virou na hora o retrato da eliminação inglesa.
Ele era uma das grandes referências do English Team e acabou deixando os caras na mão, né? O Becks disse que nas ruas as pessoas xingavam e até cuspiam nele. Onde quer que eu fosse, eu era humilhado todos os dias. Eu não comia, não dormia, eu estava destruído, não sabia o que fazer. Como se não bastasse o hate da torcida, colegas de vestiário também criticaram bastante, como o próprio Michael Owen, que chegou a chamar a atitude do David Beckham de imatura e infantil. Cara, é uma das expulsões mais rigorosas que eu já vi, e o cara ficar marcado na história por causa disso aí me parece um pouco de exagero, Eu né? também acho que um toque daquele ali. É doido. Peraí. Parece até que o juizão tava comprado pra dar aquele cartão vermelho direto pro Beckham, né? Mas de fato, no mundo ideal, tu não entra na pilha e se tu tomou porrada, tu fica quieto, que é pra tu não ser punido depois. E a gente chega no final da lista então com o ucraniano mais amado da história do futebol, Andriy Shevchenko. O Sheva é um ex-atacante que fez parte de um dos melhores Milans da história, ao lado de cracassos como Kaká, Dida, Seedorf, Cafu, Maldini e por aí Seedorf, vai. Só que Pirlo. na final da Champions League de 2004 e 2005 aconteceu algo que acabou marcando o Shevchenko também. Primeiro que o Milan fez 3 a 0 e tomou um empate de 3 a 3. Porém, Milagre de Istambul, né? Talvez lembrem, é que no finalzinho da prorrogação aconteceu um lance que acabou consagrando o goleiro do Liverpool, o Dudek. Vem um cruzamento pra área, o camisa 7 do Milan sobe e finaliza forte no gol. O Dudek deu rebote e com o goleiro já vendido no lance, o Sheva Tava no apenas chão. o trabalho de colocar a redonda pro fundo das redes. E a queima-roupa, ele chutou em cima do goleirão, a bola subiu e foi embora. Esse lance, eu acredito que a maioria das pessoas não colocam a culpa no Shevchenko. É mais uma defesa milagrosa do que um gol perdido. Deixa nos comentários se você acha que... Eu acho que foi sorte do goleiro, porque, tipo, a bola pegou bem na cara do goleiro, mano. Bem na cara, foi tipo... no reflexo que o goleiro defendeu, né? o Shevchenko tem culpa ou não. Mas não deixa de ser uma oportunidade de ouro, literalmente quase embaixo do travessão, que ele poderia ter chutado melhor. Isso é um fato, né? Agora, talvez o Dudek tenha entrado um pouco na mente dele, porque o Shevchenko talvez tenha ficado um pouco abalado, já que nos pênaltis entre Milan e Liverpool, a cobrança do Sheva, cracaço de bola, também parou no Dudek. E foi justamente com esse pênalti perdido que o Liverpool conquistou aquela Champions no famoso Milagre de Istambul. E a gente não vai focar em pênaltis perdidos, porque daí já é quase um outro tema, né? Tem muitos casos que são só de pênaltis perdidos. Inclusive tem esse vídeo aqui que a gente fala de jogadores que foram heróis no tempo normal, mas vilão nas penalidades. Bom vídeo aí pra nós reagir, hein, galera? Depois vou botar na lista aí pra nós futuramente reagir a esse vídeo aí. Mas é isso aí, galera, o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa teu like, comenta aqui embaixo qual outro craque que vocês lembram que falharam na hora mais importante. Que eu quero saber a opinião de vocês. Então deixa nos comentários, deixa teu like, se inscreva no canal, me siga no Instagram que vai estar aqui embaixo. E aqui embaixo também na descrição vai ter os produtos que eu uso aqui no meu setup pra gravar pra vocês. Se você estiver curioso pra saber quais produtos que eu uso, tá aqui tudo na descrição. E então é isso. Obrigado por ter assistido. Valeu, até a próxima. Fui!